Já vimos no vídeo anterior os movimentos do mouse, falámos sobre os cliques, mas vamos falar sobre os botões. E, de facto, existem botões diferentes no nosso mouse. Nós temos o botão esquerdo, o botão direito, e eventualmente vocês têm também uma mouse wheel, isto é, aquela rodinha que permite fazer um scroll, e ela própria é também um botão. E podem inclusive ter um mouse com vários outros botões. Ora, só para vocês terem uma ideia, eu neste caso tenho este mouse muito simples, tem um aspecto muito inovador, mas é um mouse que custa à beira de $10, portanto nada de extraordinário. E de facto ele tem aqui o mouse left, o mouse right, tem aqui a mouse wheel, que também é um botão. Tem aqui um botão inclusive para definir a profundidade de DPIs, ou neste caso o número de DPIs. E depois ainda tem aqui um move forward e backward, etc. Bom, vamos verificar aqui como é que nós conseguimos captar aqui na consola o botão que foi clicado. Ora, os eventos relacionados com cliques têm sempre uma propriedade button associada. Esta propriedade permite perceber qual foi o botão pressionado. Ora, normalmente nós não usamos esta propriedade para determinar o botão no caso do clique ou do context menu, porque o clique é sempre o left e o context menu é sempre o right, ok? Então, no caso do mouse down e do mouse up, aí nós podemos usar esta propriedade, porque esses eventos não dependem do botão que foi pressionado. Se eu pressionar com o mouse left ou right, ele vai sempre fazer um mouse down e um mouse up. Vamos verificar então como é que nós chegamos lá e depois eu vou então introduzir aqui ainda um outro conhecimento muito interessante. Bom, eu tenho aqui este div que vocês verificaram aqui, ok? Este é o meu elemento, onde eu posso fazer aqui os cliques. E aqui o que eu vou fazer basicamente é adicionar então aqui um document.querySelector. Vamos buscar o nosso div e agora vamos fazer um add event listener. E no add event listener nós vamos poder definir aqui, por exemplo, mouse down. Poderíamos fazer a experiência com mouse up, mas vamos fazer com mouse down. Aqui eu vou definir uma arrow function para fazer de imediato a execução do código que eu quiser. Ora, o que é que eu quero verificar aqui? Console.log e aqui clique. Simplesmente assim, ok? Neste caso o que é que vai acontecer? Quando eu chegar aqui, faço um clique e está o clique feito. Neste caso acontece quando eu pressiono o botão do mouse e como vocês podem verificar aqui, eu vou retirar daqui o agrupamento e ele vai fazendo ali aqueles cliques. Nada de novo. Mas vamos então agora ver aqui o seguinte. Existe de facto associado a este evento que está a ser aqui criado uma coisa chamada event.button. Ora, o que é que vai acontecer agora? Eu vou clicar aqui e reparem que apareceu ali o 0. Estou a clicar com o botão esquerdo do mouse. Se eu clicar com o botão direito do mouse, apesar de aparecer aqui o menu de contexto, eu tenho a indicação que afinal o botão que foi pressionado foi o 2. Ora, neste caso, se eu clicar aqui com o botão da scroll wheel, eu vou ter o botão 1. E atenção que, em alguns dispositivos, esta é a nomenclatura normal, mas poderá variar em vários mouses, ok? Por exemplo, eu vou pressionar o botão do backward e forward e reparem que os botões dá o 4 e o 3, ok? Portanto, neste caso estou a pressionar estes dois botões que aqui estão. E se eu mudar aqui a parte dos DPIs, ele nem sequer vai fazer diferença, ok? Portanto, reparem que eu estou aqui só a movimentar coisas do meu mouse, não é um evento externo do mouse, não tem um output, é apenas um evento que permite definir aqui os DPIs da minha, eu acho que é DPIs ou qualquer coisa do género. Ok, não interessa. Portanto, nós temos aqui esta possibilidade de perceber qual foi o botão pressionado quando estamos no mouse down. Mas existe uma característica ainda muito mais interessante, que é o seguinte, nós poderemos por vezes querer pressionar o Shift e o mouse e termos essa noção. Bom, então como é que nós vamos fazer? Bom, neste caso, existe dentro do event um conjunto de teclas pré-definidas que nós podemos detectar se foram ou não pressionadas, ou se estão ou não pressionadas. Então eu vou colocar aqui if event, ponto. E agora vamos fazer o shift key. O que eu vou fazer aqui é console.log, ok, shift, ok? Bom, vamos verificar aqui o seguinte. Reparem, eu estou a fazer cliques com o botão esquerdo do mouse, mas agora eu vou pressionar a tecla Shift e pressionando eu vou fazer um clique. E reparem o que é que acontece aqui. Ok, Shift. Se eu não clicar, ou melhor, se eu clicar mas não tiver a tecla pressionada, ele não vai apresentar rigorosamente nada. Bom, eu posso fazer isto para várias teclas.
tenho aqui, por exemplo, o Alt Key, neste caso vamos colocar aqui o Alt, temos ainda aqui o Control, neste caso CTRL, ok? Vamos colocar aqui Control. E se estivéssemos no Mac, nós iríamos ter aqui o Meta Key. Okay? O Meta Key é equivalente ao comando CMD do Mac. Ok? De qualquer das formas, vamos aqui ignorar esta por agora. Quem tiver um Mac pode experimentar. É o Meta Key. E agora vamos aqui testar. Portanto, se eu fizer um clique com o botão esquerdo, não vai acontecer nada. Se eu fizer com o direito, vai aparecer aqui o menu de contexto, mas também não aparece ali nada. Vamos pressionar o Shift e o clique. Vamos pressionar o Control e o clique. Vamos pressionar o Alt e o clique. E reparem como tudo muda. E vocês poderão perguntar, então, e é possível também termos combinações, isto é, Control, Shift e clique? Claro que sim. Se nós fizermos aqui o seguinte, if event, ponto, vamos fazer o Control e o Shift, por exemplo, CTRL key and event, ponto, shift key, então o que é que nós vamos ter? Console.log, combinação de várias teclas. Claro que nós poderíamos aqui fazer o que nós bem entendêssemos. Ora, vamos testar aqui o Shift, o Control, o Alt e agora o Control Shift pressionados e um clique. Cá está, ele fez o Shift, fez o Control e depois verificou que houve de facto uma combinação de teclas. Vocês podem explorar estas funcionalidades e obviamente começam a perceber com estes exemplos muito básicos que nós podemos depois extrapolar isto para um comportamento muito interativo dentro das nossas páginas web.